Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Novak Djokovic porque foi anunciado ontem que ele não vai jogar o torneio de Indian Wells, ele desistiu do chaveamento porque não foi liberado o pedido de isenção dele para entrar nos Estados Unidos. Mesmo com o apoio público da organização do US Open de Miami, do torneio de Indian Wells e com pressão deles para que ele fosse liberado dentro do governo dos Estados Unidos, chegou a esse ponto, né? O Djokovic não foi liberado a entrar. Isso por uma regra, eu acho que o que me deixa frustrado é isso, por uma regra que vai cair daqui a alguns meses, né? Porque se na metade do ano, assim, na segunda metade do ano está validado, e na primeira metade não está, entende? Isso que me deixa mais frustrado, né? Porque eu defendi o Australian Open ano passado, eu acho que no US Open eu fiquei frustrado, mas eu entendi porque a regra estava valendo ainda, né? Era uma restrição mais pesada, para o momento mais pesado da pandemia, mas hoje nos Estados Unidos quase não há restrições dentro do país, o país está basicamente como se vivesse num período fora da pandemia, e eles não vão permitir que estrangeiros não vacinados entrem, né? Entende? Já que americanos não vacinados podem entrar. Então eu acho isso bem frustrante, eu não acho isso positivo para o tênis. Eu nunca acho que a ausência de um atleta como o Djokovic é positiva. Tem gente que acha que ele é um embaixador ruim para o tênis, né? Sendo que o tênis se popularizou desta forma hoje muito devido ao Big Three, o Nadal, o Djokovic, o Federer. Não tem como tirar o Djokovic dessa equação. Eu odeio essas pessoas que ficam falando só porque o Djokovic não se vacinou, eles tentam tirar a importância do Djokovic pro esporte. Eu acho isso detestável, porque você fica colocando essa postura como se fosse maior do que o próprio atleta, e não é. Eu acho, inclusive, né, do que o Djokovic fez, tem gente que fez coisa muito mais grave e passa ali pelo torneio sem nenhum problema. Inclusive, é o caso do Nicolas Basilashvili, que entra no lugar do Djokovic no chaveamento e ele é acusado de agressão da ex-namorada, entende? Assim, esse cara pode entrar e o Djokovic não, entende? E eu não acho que isso deva julgar o Djokovic como pessoa, entende? O Djokovic que inclusive ajudou várias pessoas que estão na guerra da Ucrânia, inclusive um ex-tenista que hoje é combatente, está ajudando a família dele, se ofereceu a financiar, a levar a família dele para um lugar de segurança, né? Isso quase não é comentado, mas o fato é que eles tentam julgar o Djokovic como pessoa só por causa dessa questão da vacina. Não que eu concorde com essa posição, eu me vacinei, acho que as pessoas deviam se vacinar, mas o fato é que o Djokovic, assim, a ausência dele é ruim para o torneio, porque nos priva de ter confrontos legais, né? A gente vê o Djokovic e Medvedev sempre um confronto espetacular de se acompanhar, nos priva de uma possibilidade de um Djokovic Alcaraz, Djokovic Taylor Fritz, que já foi legal no ATP Finals, entende? Nos priva de ter jogos espetaculares e nos priva de ver o Djokovic, que é possivelmente o melhor tenista de todos os tempos, né? Imagina, comemorar, por exemplo, que o Michael Jordan não possa jogar. Não que isso seja, tipo assim, o Jordan não é tão hegemônico hoje no basquete como o melhor da história, como eu acho que talvez deveria ser mais, né? Mas imagina, você comemorar, o Phelps não vai poder nadar, né? Então, assim, óbvio que no tênis existe mais debate sobre quem é o melhor da história, mas, cara, não dá pra comemorar isso, né? Ver um atleta extraordinário que está saudável, pode jogar, e a gente não vai poder ver ele jogar por causa de uma restrição que vai cair daqui a alguns meses. Eu acho isso ruim pro torneio. O próprio torneio veio assim, o torneio lutou pela presença dele ali. Eu acho que as pessoas têm que se tocar um pouco mais que ele é um tenista e não mais também o cara que está fazendo campanha de vacinação no SUS, entende? Eu acho que essa é a questão. O Djokovic, antes de tudo, é um tenista. As pessoas acompanham ele porque ele é um tenista. Eu não acho que as pessoas vão se levar tanto pelo exemplo dele. É triste que a gente veja lá muitos bolsonaristas, por exemplo, que ficam usando ele como exemplo de liberdade do mundo, pessoas que não assistem tênis, né? E tentam se vangloriar, inclusive um deles, né, que é o deputado mais votado do meu estado, Minas Gerais, né, que fica usando o Djokovic como exemplo também, se vacinou para viajar até Dubai, entende? E assim, o Djokovic, pelo menos eu posso respeitar, porque ele abriu mão de torneios para não, assim, para não vacinar, entende? Porque eu acho que na visão do Djokovic que ele acha que isso pode prejudicar fisicamente ele vê isso como prolongar a carreira dele, né? Que ele falou recentemente que já se vacinou para várias doenças, né? Mas ele, assim, ele prefere que não se vacinar no momento para manter, assim, a forma física dele, né? Ele tem receio. É um cara, assim, que podemos dizer, né? Ele é paranoico para manter-se na melhor forma física possível, né? E assim, né? A gente tá vendo ali esses caras aí que tentam usar como exemplo e vão lá, preciso viajar para Dubai e vacina, entende? Eu consigo respeitar mais o Djokovic porque ele abriu mão do US Open, de torneios grandes para manter os ideais dele. Mas ele é fiel a isso, né? Eu acho triste isso, né? Mas infelizmente, né? A gente não vai ter a presença dele. Mas pelo menos a gente pode ficar tranquilos que no US Open ele vai estar lá, né? Então, assim, nos grandes lances, presença confirmada do Djokovic.
Há de se lembrar que o número 1 dele está ameaçado, né? Eu não sei se eu coloco tanto nessas condições, porque se o Tsitsipas for finalista nos 2 Masters 1000, ele pode tirar o número 1 do Djokovic, ok, né? Mas o Tsitsipas vai ser finalista desses 2 torneios, né? Ano passado o Tsitsipas jogou mal esses torneios, né? Aí o Alcaraz foi campeão agora, né, em Indian Wells. Ele tá bem fisicamente para jogar em Indian Wells, né? E assim, eu vejo o Alcaraz, né, naquela época, né, o nível de tênis que ele estava jogando, né, era maior do que ele está jogando atualmente, né? E os tenistas hoje já conhecem mais o Alcaraz, já veem mais, assim, podemos dizer, formas de jogar contra ele, entende? A gente está vendo caras incomodando mais o Carlos Alcaraz. Então eu acho isso importante de salientar, né? Porque não acho que está tão fácil para o Alcaraz como estava no ano passado. A gente viu que com o passar do ano ele foi tendo mais dificuldades, os tenistas foram encaixando mais a fórmula de jogar contra ele. Então, ao meu ver, o Carlos Alcaraz, assim, eu não coloco ele como favorito absoluto. Se eu tivesse que colocar um grande favorito para esse torneio, para mim tem nome e sobrenome. Mas que não tenha jogado bem nos anos anteriores. Para mim é Daniil Medvedev, né? A gente sabe que a quadra vai ter aí seu peso de bola, né? Vai ter também como a quadra está lenta ou rápido. Isso obviamente pode afetar o decorrer do torneio. Mas ao meu ver, se há um favorito hoje para o torneio de Indian Wells, é o Daniil Medvedev. Ele vem com 14 vitórias seguidas, 3 títulos consecutivos, né? E no momento ele não é uma ameaça ao número 1 do mundo do Novak Djokovic. Se ele ganha os 2 torneios, aí pode sim virar uma ameaça, porque ele não jogou Miami, só na primeira rodada de Indian Wells. Então, ele somaria mais 2.000 pontos e chegaria a mais de 6.000. Então, aí, dependendo do que vai fazer nos torneios de saibro, que aí é outra história para o Medvedev, ele pode voltar a ser uma ameaça para o número 1 do mundo. Mas, até lá, né, eu acho que assim, as ameaças do momento são Alcaraz e Tsitsipas. Alcaraz, sem a gente saber como fisicamente bem ele está para esse torneio. E, é claro, o Stefanos Tsitsipas, que sempre foi irregular, né? Eu não acho que isso mudou tanto ainda, mas vamos ver o que acontece. Ele vem jogando melhor, né? Desde aquela eliminação patética no US Open, mas isso aí é o tempo que vai dizer aí quanto esses caras estão assim, capazes de ameaçar o posto de número 1 do Djokovic. E sejamos sinceros, mesmo que eles tomem esse posto agora em Monte Carlo, né, nesses torneios que vem pela frente, o Djokovic deve retomar esse posto rapidamente. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.